Sim, celebre as pequenas conquistas, não as menospreze. A primeira parte do versículo de Zacarias 4:10, a parte A do versículo, diz assim: Não desprezem os pequenos começos, porque os homens se alegram vendo o início desta obra. É muito importante nós celebrarmos as pequenas conquistas, ou até mesmo os pequenos recomeços em nossas vidas. A importância disso tudo. Cada vez que nós celebramos as pequenas vitórias, nós vamos estar subindo um degrau rumo ao nosso propósito, rumo ao nosso objetivo, aquilo que tanto almejamos. Vou dar o meu testemunho. Mais ou menos em 2020, eu me encontrava numa situação de saúde bem crítica em relação às minhas costas. Foram tempos difíceis, tempos em que eu ficava mais na cama do que fora dela. Eu me levantava para fazer qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo. Eu tinha que me deitar ou me sentar, devido às dores na coluna. Na época eu fiz vários exames, ressonâncias magnéticas, tanto na lombar, quanto na torácica, quanto na cervical. E eles diagnosticaram diversas protusões, dentre outros problemas encontrados na época. Pois bem, teve uma vez que eu tomei tanta injeção, mas tanta injeção que eu perdi a conta de quantas vezes eu fui numa farmácia tomar injeção para dores na coluna. Eram tempos difíceis. De chegar ao ponto de eu não conseguir me levantar da cama para tomar uma injeção. Eu ter que tomar uma injeção dentro do meu quarto, na minha coxa, porque eu não conseguia me virar de lado, de tamanho era a dor. Realmente, eu não via esperanças. Eu precisava de uma nova oportunidade. E assim aconteceu. Então, eu entrei para o Pilates. Eu consigo me lembrar da primeira vez, a primeira aula que eu fiz de Pilates. Eu não conseguia fazer absolutamente nada. Tudo que se passava para mim era muito difícil fazer. Tamanha era o meu problema. A minha falta de movimentação no corpo era tamanha e tudo que eu fazia doía. Formigava muito as pernas, os braços, porque tinha pequenos pinçamentos na coluna, o que dificultava ainda mais. E o checkmate na minha vida, quando um amigo meu médico falou: Josiel, mesmo que você tenha dores, faça. Eu não estou te pedindo para você fazer ao extremo, ao ponto de travar e sair carregado de onde você estiver. Mas não desista, faça. Quando você tiver pequenas dores, continue. O seu caso é reversível. Você conseguirá dar a volta por cima. Essas palavras mexeram comigo e foi exatamente isso que aconteceu. Eu celebrei as pequenas vitórias. Cada vez que eu voltava para casa com dor. Muitas vezes tomei remédio por causa dessas dores. Mas eu consegui fazer. Eu dei um passo a mais. E assim foi indo, dia após dia. Até o ponto de chegar no terceiro mês, eu já estar bem melhor em relação da maneira como eu cheguei. E quando eu fiz 1 ano e meio fazendo Pilates, eu vi que realmente a minha condição física era outra. Eu celebrei as pequenas vitórias e continuo celebrando. E hoje, já faz alguns meses que eu estou fazendo academia. 8, 9 meses, mais ou menos. E já estou diferente quando eu me comparo ao primeiro mês que comecei também a academia. Por quê? Eu celebrei as pequenas vitórias, as pequenas conquistas.
quando eu conseguia colocar um peso a mais, fazer um exercício que eu não começava a fazer, que eu não conseguia fazer no começo da academia, eu celebrava. Hoje eu faço um exercício num equipamento que eu não conseguia fazer. Hoje eu consigo. Por quê? Pequenas vitórias, pequenas conquistas foram celebradas. Isso me motivou a perseverar e tem me motivado. Estou bem longe de onde eu quero chegar, do meu propósito, tanto em relação à minha condição física, quanto em relação ao meu peso também. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei o que você precisa celebrar. De repente você está querendo fazer um regime e você perdeu apenas 1 quilo. Aí você fala, puxa, mas eu perdi só 1 quilo. Mas celebre este apenas 1 quilo. Celebre. Que desta celebração virá 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Independente de qual área for, de qual situação você tiver, do que você está fazendo, seja num negócio próprio, seja alguma coisa na tua vida particular, seja na tua família, no teu trabalho, celebre as pequenas conquistas, que grandes vitórias virão. Os propósitos irão acontecer. Aquilo que você almeja virá.